Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o terceiro capítulo desta série Do Milênio à Eternidade. Então vamos à mensagem de hoje. O juízo final, o grande trono branco. E a base da minha mensagem está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O apóstolo João viu um grande trono branco, à semelhança do trono visto no início, em Apocalipse capítulo 4, versículo de 2 a 6. Porém, este trono não está na terra, como no juízo das nações vivas, nem no céu, procedendo dele relâmpagos, trovões e vozes, e ainda com o arco celeste, indicando a permanência fiel de Deus no cumprimento de suas promessas. Mas aqui o trono é grande, porque representa o poder infinito de Deus. É branco porque representa a justiça perfeita e completa de Deus. Quem é o juiz? Pelas palavras do próprio Senhor, sabe-se quem é o juiz. Jesus disse: "E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo." O juízo do grande trono branco é um juízo somente dos mortos e é uma cena extraordinária fora da história humana, porque diante da presença daquele que está assentado no trono, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A transição da terra e do céu dá lugar ao novo céu e à nova terra, preparados para a eternidade. Assim diz a palavra do Senhor. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. O grande trono branco é estabelecido para o julgamento dos mortos, grandes e pequenos. Assim diz a palavra do Senhor. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui o milênio já passou, e diante do grande trono branco estarão os ressuscitados da segunda ressurreição, desde Adão até o último a morrer em seus delitos e pecados. Assim diz a palavra do Senhor. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Após a ressurreição dos mortos para serem julgados, termina a esfera limitada do tempo, e logo dar-se-á início ao julgamento e à eternidade. Todos hão de comparecer perante o grande trono branco, e cada um será julgado individualmente. Daniel teve a visão dos livros do juízo final. Assim diz a palavra do Senhor. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Aqui os livros dos quais Daniel está falando são simbólicos. Entretanto, Deus registra todas as palavras pelas quais os homens serão justificados ou condenados, como está escrito na palavra do Senhor. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Nem os mais insignificantes gestos de generosidade, egoísmo ou avareza são esquecidos, como está escrito na palavra do Senhor. E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro,
e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, porque a nossa natureza humana é pecaminosa desde sua concepção. Assim diz a palavra do Senhor: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Pois diante do trono branco todos responderão por seus atos ou atitudes cometidos nesta vida. O critério do juízo é segundo as suas obras, inclusive até tudo aquilo que está encoberto, segundo a palavra de Deus. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Diante dos olhos de Deus, que sonda os nossos corações, que conhece e vê todas as coisas, não podemos ocultar nada. Portanto, ao sermos provados na fé, devemos estar firmes para sermos aprovados. Assim diz a palavra do Senhor: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo, os salvos aprovados na fé receberão os galardões do Senhor, como também louvor, honra e glória. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, meus amados irmãos, muitos estão preocupados somente com o futuro desta vida passageira. Lutam incansavelmente para realizar seus sonhos, planos e projetos terrenos sem atentarem para a salvação de suas próprias almas. Portanto, o Senhor Jesus Cristo nos adverte: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Nesse fim dos tempos, muitos estão com seus corações endurecidos e insensíveis. Não atentam para as advertências do Senhor, não se preocupam com suas vidas espirituais e não discernem que estão entesourando ira a si mesmo para serem julgados no dia do juízo de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Meus amados irmãos, isso é muito sério. O sofrimento dos perdidos, condenados pelo juízo, será eterno. Eles serão banidos da presença de Deus e lançados no lago de fogo para sempre. Diante do grande trono branco, o mar, a morte e o inferno, cada um dará conta de seus mortos. Assim diz a palavra do Senhor. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte detinha os corpos, e o inferno detinha as almas. Porém, Jesus já os venceu, e tem em seu poder as chaves da morte e do inferno. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então se cumprirá a profecia que diz: Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ambos só tiveram existência devido ao pecado, mas agora estão totalmente destruídos. Aleluia. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, ainda fala: e abriu-se outro livro, que é o da vida. No registro judaico, quando alguém morria, o seu nome era riscado da lista que as autoridades guardavam, e somente os nomes dos vivos continuavam autênticos na lista. Os verdadeiros seguidores de Jesus têm os seus nomes escritos no livro da vida. Lucas capítulo 10, versículo 20, Filipenses capítulo 4, versículo 3. Jesus promete ao vencedor: o que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ter o nome escrito no livro da vida é ser vencedor e garantir a sua entrada na Nova Jerusalém. Mas aquele que rejeitar o sacrifício de Cristo Jesus ou recuar na fé, pecando contra ele, será riscado do seu livro e condenado eternamente. Assim diz a palavra do Senhor. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bem, amados, isso é muito assustador, porque a condenação do lago de fogo é uma realidade eterna que dura para sempre. Assim sendo, valorize mais a sua vida espiritual. Portanto, se porventura você ainda não recebeu o Salvador Jesus Cristo em sua vida, faça hoje mesmo essa decisão, porque amanhã pode ser tarde demais. E se você está afastado da presença do Senhor, volte para Jesus, reconcilia-te com Ele agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, meus amados, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, fortalece o teu povo neste fim dos tempos. Tenha misericórdia dessa pessoa que ouviu esta mensagem. Ó Espírito Santo, liberta os cativos, os oprimidos, levanta os abatidos, restaura os feridos, perdoa, Pai, salva, cura essa pessoa que está enferma e abençoa em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Se Deus nos permitir e Jesus não voltar, na próxima quinta-feira, às 21 horas, estarei compartilhando com vocês o 4º capítulo desta série. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vós. Amém.